Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre o cerrado, que é um bioma que recobre 25% do território nacional, localizado em estados como Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Esse bioma é um bioma do tipo savana e nós já vimos em aulas anteriores as principais características de uma savana. É um ambiente de clima muito quente, as temperaturas aqui no Cerrado giram em torno dos 26 graus e os índices pluviométricos giram entre 1.000 milímetros por ano e 2.000 milímetros por ano, ou seja, há uma estação que é muito seca e que dura de 5 a 7 meses e uma estação chuvosa que é o verão. É muito importante para entender sobre o cerrado caracterizar o solo do cerrado. O solo do cerrado é muito pobre em nutrientes, mas nem todos os nutrientes. Ele é muito rico em alumínio, porém o alumínio é tóxico para a vegetação. O solo do cerrado também é muito ácido e os especialistas dizem que para a agricultura um tratamento com cal, que é chamado de calagem, seria suficiente para desenvolver a atividade. Mas é importante vocês entenderem que esse solo é pobre em nutrientes e rico em alumínio. Por quê? Porque essas duas características é que dão forma à vegetação do cerrado. As árvores do cerrado geralmente são árvores bem tortas e são árvores baixas. Por que a vegetação fica desse jeito? Por que as árvores ficam tortas assim? Uma das explicações é o excesso de alumínio no solo e a pobreza de nutrientes. É também característico dessas árvores uma casca bem espessa, elas desenvolvem bastante o suber. E além da casca espessa, as folhas também são espessas, são folhas grossas, não são folhas delicadas como as folhas das árvores características da Mata Atlântica ou da floresta amazônica. Relembra as características xeromórficas de plantas que são adaptadas ao clima seco. E por muito tempo pensava-se que essas plantas do cerrado tinham essas características xeromórficas por causa da seca. Mas o que acontece? O solo do cerrado também é um solo arenítico, que permite facilmente a passagem das águas da chuva para as camadas inferiores, formando aqui nas camadas mais profundas, na camada que vem antes da rocha matriz, os lençóis freáticos. Ou seja, o problema do cerrado não é a seca, pois há água disponível nas camadas mais fundas do solo e muitas plantas são adaptadas e suas raízes chegam até os lençóis freáticos e por isso elas conseguem sobreviver e ficam exuberantes mesmo nos períodos de seca. Então, não é a água que faz com que as plantas sejam tortas e que tenham o suber grosso e as folhas grossas, mas sim a falta de nutrientes. Por quê? Na verdade, com a falta de nutrientes no solo, diminui a produção de proteínas por essas árvores e assim existe um desequilíbrio entre a quantidade de proteínas e a quantidade de carboidratos produzidos. Esse excesso de carboidratos faz com que o suber fique mais espesso, que a cutícula sobre a epiderme, tanto dos caules quanto das folhas, fique mais grossa e que haja maior formação de esclerênquima, que é aquele tecido de sustentação. E não só as árvores, mas também a vegetação arbórea que existe no cerrado
apresenta essas características xeromórficas. Um fato interessante é que nesse ambiente, queimadas naturais ao longo do ano, principalmente nos períodos de seca, em que a temperatura é muito alta, são comuns. E, ao contrário do que se pensa, após as queimadas há um ressurgimento, um renascimento dessa vegetação, sendo que muitas sementes do cerrado germinam somente após esse período de queimadas. Então, o fogo no cerrado, na verdade, quando acontece de forma natural, ajuda a dar vida nova a esse ambiente. E muitas dessas plantas, por terem a camada externa mais espessa, têm as suas gemas protegidas. Então, após o fogo, essas gemas podem germinar, formando assim novos caules, renovando a planta. Além disso, as raízes também são espessas e estão protegidas pelo solo, uma vez que o fogo atua somente nas camadas superficiais. E muitas plantas também do cerrado possuem caules especiais que armazenam água e que são chamados de xilopódios. Esses caules especiais, após o período das queimadas, germinam, formando então uma nova planta. Bom, pessoal, o que tem que ficar dessa aula para vocês é que o problema do cerrado não é a seca, e sim as características do solo. Espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando.